Amém. Foi me concedida essa oportunidade pela nossa líder Eliana, a trazendo a ministração da palavra. E é com muito temor e tremor que a gente sobe nesse altar, mas Ele é digno de toda a glória, como a gente acabou de declarar. Tudo é para ti, tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor, amém? Então, a nossa líder Eliana pediu para estar ministrando sobre um tema que diz o seguinte: santificação como estilo de vida, amém? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 18. Guilherme, será que a gente consegue? Obrigada. Então diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Pode ir passando, Gui. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo como todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, porque isto mesmo. E espero no Senhor Jesus, em que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Amém? Então, foi nos dado, esse tema, santificação como estilo de vida. Aí eu fui pesquisar o que significa estilo, né? Fui lá no dicionário e fui atrás do significado de estilo, que diz o seguinte: expressão moderna que se refere a esses aspectos comportamentais, forma de padrões de consumo, rotinas, hábitos ou uma forma de vida adaptada ao dia a dia. Aí tem outro significado que diz: expressão, personalidade, preferências pessoais e todo o conjunto de variáveis que te faz seguir. Outro também diz o seguinte, outro significado: ter estilo é saber comunicar para o mundo quem somos internamente. Então, eu fui pesquisar um pouquinho, né? E vi que o que é um estilo, né? Como ter um estilo? E como ter um estilo, santificação como estilo de vida. E, na verdade, um estilo, na verdade, é aquilo que você acredita e aquilo que você vive internamente que exterioriza para outros, para outras pessoas, né? E aí eu falei
Irmão, obrigada. Pegar para vocês para o lado masculino, amém? E aí a gente vai ver duas mulheres na Bíblia que tiveram a santificação como estilo de vida. A gente vai estar falando sobre Débora e Lídia. Poderia falar sobre Esté, poderia falar sobre Ruth, poderia falar sobre Ana, poderia falar sobre Priscila, poderia falar de Dorcas, tantas mulheres que a gente conhece já na Bíblia, né? Mas vou falar hoje, nessa manhã, apenas de Débora e Lídia. O texto diz assim em Filipenses, no versículo 12: desenvolver a salvação, que significa aumentar capacidade de progredir. Ainda no texto diz: fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Aí eu achei muito interessante que eu ouvi uma palestra sobre pessoas que reclamam, murmuram o tempo todo, e esse palestrante dizia que reclamar é clamar duas vezes. É você não gostar de algo duas vezes. Quer dizer, aí eu falei, meu Deus, como a gente não para pensar quando a gente murmura, né? Às vezes a gente acorda, em vez de agradecer, em vez de glorificar, em vez de exaltar o Senhor, aí o café não está legal, a gente acha que o café não está legal, a gente não agradece, ou a gente acha que o dia não está legal, a gente não agradece. E esse texto que a gente acabou de ler diz: fazei tudo sem murmuração e sem contendas. Ainda no texto diz: torneis irrepreensíveis e sinceros. Se tornar irrepreensível é o que não dá margem à repreensão. É aquele filho que sempre está diante de Deus em obediência. O pai não tem do que reclamar dele. Ainda no texto diz: preservando a palavra da vida. Preservar é conservar, é evitar a destruição de algo, é manter, proteger, é permanecer-se. Mesmo se for oferecido a libação, alegrai-vos e congratulai-vos, que significa causar alegria, ficar satisfeito, regozijar-se. Então, dentro do texto, a gente tem um monte de virtudes que a gente precisa sempre se preocupar em exercer diante do Senhor. Mas a gente vai lá e vamos falar de Débora. Vamos lá em Juízes, capítulo 4. Ainda falando sobre santificação e estilo de vida. Amém? Capítulo 4, versículo 4 em diante. Amém? Diz assim: Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor de Israel não deu ordem, dizendo: vai, leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulum, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e darei nas suas mãos. Então lhes disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que repreendeis, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e foi com Baraque para Quedes. Amém? E Débora, né,
uma ministra do Senhor que está ali aconselhando naquela palmeira os filhos de Israel, num tempo muito difícil, aonde todo o povo de Israel fazia o que era mal diante do Senhor. Você vai ver que todos faziam o que pensavam, o que queriam, o que davam na telha. E essa mulher, assim, guarda a vida em santidade, guarda o seu estilo de vida em santificação. E eu fui estudar um pouquinho sobre Débora e diz assim: era uma dona de casa, esposa de Alibidote, Labidote e chamada de mãe em Israel. Julgou Israel durante o período de opressão por Jabim. Era profetisa quando Deus a escolheu para julgar Israel. Deus prometeu libertar Israel do domínio de Cícera. O Senhor ordenou que ela enviasse soldados para destruir Cícera. Baraque e o povo seguiram a liderança de Débora. Inspirou Baraque a executar o plano de Deus, conduzindo a batalha. Ouviu a Deus, mostrou ter o coração de uma serva, delegou tarefas, louvou ao Senhor, liderou com autoridade recebida de Deus, motivou o povo, foi uma líder respeitada. Todas essas qualidades Débora tinha, numa época que todos tinham se corrompido, todos tinham desobedecido o que Deus queria para o povo de Israel. Agora a gente vai lá, vamos ver lá em Atos 16, 13 ao 15. Amém? Diz assim: no sábado, Atos 16, 13. Saindo da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-se, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou filha, que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. É interessante, eu fiquei muito pensativa, porque num mundo moderno em que o empoderamento é masculino, feminino, perdão, é um empoderamento de poder para dizer que eu sou, eu posso, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, eu sou dona do meu nariz, que é isso que o empoderamento do mundo diz, né? Só que essas mulheres nos dizem ao contrário. O empoderamento do Espírito Santo é de outra forma. Essas mulheres usam suas vidas para salvar o povo de Deus. Essas mulheres dão guarita a profetas de Deus. Essas mulheres se colocam na posição de instrumentos de Deus para acolher, para abençoar, para ser um instrumento de vida. E ali o Espírito Santo falou muito comigo, porque o exemplo dessas mulheres nos dá uma direção. O que o Espírito Santo espera de mim? O que o Espírito Santo espera de você? Para que Jesus
trouxe o Espírito Santo para nós como igreja? Para que o Espírito Santo foi destinado na minha vida? Para que o poder do Espírito Santo está na minha vida? Está com um propósito. E aí, o Espírito Santo, eu conversando com Deus, Deus me fez umas perguntas. O que você faz quando você está numa posição de poder? Se Deus te desse hoje uma posição de poder, o que você faria? O que você faz quando alguém te dá uma posição de destaque? Como você reage? Quais são as suas características? E aí eu falei, Jesus, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu na hora, né, falei com Deus, Senhor, muito obrigada, porque, Pai, quão grande é a nossa responsabilidade. Senhor, o Senhor nos dá um poder, esse poder do Espírito Santo é com um propósito e nunca vai ser com propósito, enfim, em ser em nós mesmos. O poder do Espírito Santo, o fim não tá não fala só a respeito de nós, mas o poder do Espírito Santo estava sobre Débora, estava sobre Lídia, mas o poder do Espírito Santo veio sobre elas com uma finalidade de abençoar outros, de ser instrumento de vida para outros. E aí está a nossa responsabilidade. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque por misericórdia, Fabi, né? Cadê Fabi? Fabi, né? Fabi esteve lá com a gente, e quando a minha patroa não está, que é a dona da clínica, né? Que Deus tem por misericórdia me concedido aquele lugar, e ela fala, Lucinéia, quando eu não estiver, você é meu olho aqui, você tem que ser minha direção aqui. Aí a Fabi estava lá até comigo, né, Fabi? E aconteceu uma coisa meio constrangedora, que eu tive que ser um pouco enérgica. Mas, assim, na hora, Deus me deu a direção que eu tinha que fazer, que era repreender a pessoa, mas não repreender de qualquer forma, de uma forma arrogante, de uma forma autossuficiente, mas dizer o que tinha que ser feito, porque a minha patroa, a dona, não estava, né? Olha, isso você não pode fazer na frente do cliente. De maneira nenhuma você pode fazer isso na frente do cliente. Mas depois a gente conversa sobre isso. E ali, a Fabi até estava comigo, né, na hora, e ali foi resolvido a situação. Depois eu chamei ela para conversar. Falei, você não pode fazer assim, porque assim não assim que se procede um profissional. Você tem que fazer de outra forma, principalmente na frente do cliente. O cliente não pode observar essas coisas. Depois, quando o cliente sair, a gente resolve. A gente providencia o que tem que ser providenciado, mas na frente do cliente, de maneira nenhuma, isso pode acontecer. Aí Deus me fez lembrar desse tempo. E aí, lá no condomínio também a gente tem um grupo, né, que se reúne uma vez por mês. E eu comecei a participar das reuniões delas e para mim foi muito bom, porque eu gosto muito de festa, né? Todo mundo aqui sabe, né? Mas aconteceu uma coisa, aí me chamaram. Você sabe o que aconteceu? Eu não. Aí depois outra me chamou. Você sabe o que aconteceu? Não. E eu também não queria saber, entendeu? Que eu sabia que era alguma coisa ruim. Você sabe o que aconteceu? Não. Aí me chamaram num canto e me contaram, não, é porque a pessoa, aniversariante do mês, escolheu o presente, a visão não é essa. Porque a gente faz esse momento de confraternização, mas não é com o intuito de fins lucrativos. O intuito é se unir, se confraternizar. E aí, no final, né, a gente sempre ora, cada um ora de uma vez. Aí eu pedi a oportunidade dessa última vez e falei, irmão, queridas, não falei irmãos, falei queridas, nós não estamos aqui
porque temos. Nós estamos aqui porque somos. Somos vizinhos, somos amigos, somos irmãos, somos. Então, independente das nossas diferenças, dos nossos temperamentos, vamos olhar um para o outro e ver a importância que você tem na minha vida. Aí eu falei para elas, ó, há 3 anos eu moro aqui e eu sentia muita falta de ter esse tempo de comunhão. E vocês me proporcionaram isso. E eu comecei a vir. E olha hoje como está o nosso grupo. Cada dia vem mais um. Cada dia um quer entrar. Cada dia um pergunta como é. E olha como nós estamos. Não vamos perder a essência. Não vamos perder esse valor que é de estarmos perto um dos outros. Aí oramos, amém, amém. Aí teve um incêndio no condomínio, né? Eu achei tão lindo, irmãos. Botaram lá no grupo. O pessoal do bloco que teve o incêndio, o gás foi cortado por causa do incêndio, né, de maneira preventiva. Aí botaram no grupo. Meu almoço já está pronto. Quem for do bloco 2, que teve o problema do incêndio, pode vir almoçar na minha casa. Não foi a comida que me chamou a atenção, mas foi a preocupação do outro não ter como fazer a comida. Aí eu falei, Jesus, é isso. Jesus, é agora o negócio está começando a andar. Porque, Senhor, não é uma comida. Você pode ligar e comprar uma quentinha, R$10, ou ir ali na praia, tem um monte de carro que fica com isopor, né? Mas é a preocupação do outro, meu vizinho, meu amigo, como está. O que eu posso fazer para abençoar esse meu amigo, esse meu vizinho? E ali eu fiquei muito abençoada com essa atitude deles, né? Voltando aqui para a nossa mensagem, Débora e Lídia tiveram um estilo de vida, uma vida santificada. E qual é o estilo de vida que nós queremos ter? Eu gosto muito de um livro que diz Bom dia, Espírito Santo. E todo dia, quando eu acordo, eu digo Bom dia, Espírito Santo. Primeiro eu respiro, levanto, agradeço, Senhor, obrigada pelo fôlego de vida, obrigada pela saúde. Senhor, obrigada porque o Senhor me deu uma noite de paz, eu dormi tranquila. Obrigada, Senhor, agora me ajuda a executar o meu dia. Me ajuda a fazer tudo, Senhor, com a Tua presença. E eu acho que a pessoa que tem um estilo de vida santificado, ela tem características que agradam o coração de Deus. Características que fazem ela estar sempre perto de Deus. Vamos ler lá em Atos 1, 4 e 5. Será que a gente consegue, Guilherme, por favor? Diz assim: estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Amém? Vamos ler também em Lucas 11, 13. Diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então, aí relata que só basta pedir: Senhor, eu quero o teu Espírito. Senhor, eu quero mais da tua presença. Senhor, eu quero mais da tua santidade. Senhor, eu quero mais da sua verdade. E irmãos, é incondicional.
Não tem como falar de estilo de vida santificada sem uma vida de oração, sem uma vida de consagração, sem uma vida de jejum. Quando foi seu último jejum? Quando foi a última consagração que você determinou no seu coração? Não, hoje eu vou lá na reunião de consagração porque eu quero me consagrar ao Senhor. Hoje eu quero separar esse dia. Eu vou fazer meu devocional sem pressa. Eu vou cantar um hino novo de louvor a Deus. Eu vou ter esse momento sem pressa com Deus. Não tem como falar de um estilo de vida santificada sem você ter esse tempo com Deus, de secreto com Deus. Aí você pode me dizer, mas Neia, a vida é tão corrida, o meu trabalho, ai, a minha família, ai, a minha faculdade. Não existe desculpa, irmãos. Essas mulheres, Débora e Lídia, decidiram viver em Deus, para Deus e com o Espírito Santo de Deus. Quando você determina isso, você vai achar um tempo, você vai até se programar para esse tempo. Eu lembro muito uma aula que eu tive com a pastora Renata, que ela falou sobre a vida disciplinada. Mudou a minha vida. Essa aula mudou a minha vida a respeito de que eu me programar. Eu, Lucinéia, eu precisava me programar para ter um tempo devocional, para ter o meu dia de jejum na semana, para ter o meu dia de leitura da palavra sem pressa, para ter o meu dia de madrugada com Deus. Qual foi a última madrugada que você teve com Deus? Não existe um estilo de vida santificada sem a gente parar para executar esses momentos com Deus. E ali eu me lembro muito bem que, dali em diante, eu pude me organizar mais. Eu pude me desafiar mais, porque às vezes a gente usa muitas desculpas. Inclusive também, uma época, o Espírito sempre falava comigo, né? Eu tenho ministério na sua vida. Né? Eu tenho ministério na sua vida. Mas Senhor, não. Jesus, eu não quero ministério. Senhor, como é que vai ser? A minha casa, meu marido, meus filhos. Eu sempre botava uma desculpa. Aí um dia eu estava na sala da minha casa, eu e Deus. Aí, quantos aqui conhecem Valnice Milhomes? Ela é anticona, Valnice Milhomes, Joyce Maia, são antigas, né? Mulheres de Deus antigas. E eu estava na sala da minha casa e o Espírito Santo falou comigo, olha a Joyce Maia, o marido dela está na tribuna. Quem era ministra era Joyce Maia, o marido dela estava na primeira cadeira. Aí o Espírito Santo falou, aonde ela está? Ela está no centro da minha vontade. Ela decidiu ouvir a minha voz. Aí eu falei, meu Deus, um dia na sala da minha casa, a Isinete, do Diante do Trono. A Isinete, né, leva todo aquele ministério de intercessão do Diante do Trono, essa responsabilidade de orar pela igreja do Diante do Trono, e aquele exército de mulheres. E Deus falou comigo, onde está o marido dela? Aí o marido dela estava lá atrás. E ela falou assim, num congresso, amor, faz assim, ó. Aí ele lá atrás do povão, ele fez assim, eu quero te agradecer porque você me leva para fazer a obra do Senhor, você não me impede de fazer a obra do Senhor, mas eu só estou aqui porque a sua mão está estendida sobre a minha vida. Aí o Espírito Santo falou dentro da minha casa. Ela não usa desculpas para fazer aquilo que eu determinei na vida dela. E ali eu dobrei meu joelho e comecei a chorar diante do Senhor. E falei, Senhor, eu não vou dar mais desculpas. Eu não vou mais culpar a minha família, ou o meu marido, ou os meus filhos, para fazer aquilo que tu queres através da minha vida. E ali eu determinei. Lembrei também, pastor Dirley, daquela aula do seminário que o senhor falou.
quanto Deus te usou naquela noite, mais uma vez, para confirmar o ministério que tem através da minha vida. O quanto que o Senhor, no começo, queria ser pastor. E veio as objeções, as adversidades, mas o Senhor não olhou para as adversidades. O Senhor sabia e tinha convicção do ministério que Deus tinha determinado para a sua vida. E o Senhor não parou, o Senhor perseverou. E hoje o Senhor é um pastor. E a sua família é uma família pastoral. Se o Senhor não tivesse determinado, se o Senhor não tivesse perseverado, talvez hoje o Senhor não seria um pastor. Então, nós, como seres humanos, podemos dar várias desculpas. Ah, o meu marido, meu filho, o meu trabalho, a minha faculdade. Mas você, quando se propõe como Débora e Lídia, fazer só a vontade do Senhor e deixar o Espírito Santo agir através da sua vida, o sobrenatural acontece e vidas são abençoadas. Porque não é sobre você, é sobre o reino de Jesus, é sobre a palavra de Jesus, é sobre o poder do Espírito Santo. Para isso que Deus determina o poder dele sobre a nossa vida. Nunca vai ser sobre nós, e sim sobre ele, porque tudo é para ele, tudo é dele e para ele. Amém? Então, eu gostaria de dizer, se vocês quiserem ler, eu gosto muito do livro A Mulher Controlada pelo Espírito Santo, de Belvele. Eu gosto muito do Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Eu gosto muito do Poder do Espírito Santo, de Billy Graham. Livros que nos ajudam a ter intimidade no secreto. No secreto é simples. Irmã, igreja, a vida com Deus é simples. O reino de Deus é simples. É no secreto. É no secreto, é quando a gente fecha a porta do nosso quarto, é quando a gente tem aquele tempo a sós. A nossa vida de poder do Espírito Santo, de revestimento do poder do Espírito Santo, de revestimento. Qual foi a última vez que nós pedimos, Senhor, eu quero uma unção nova? Eu quero vestes novas, vestes espirituais novas. Eu quero, Senhor, ser um instrumento de vida na palma das tuas mãos. Quando você faz isso, não é sobre você, é sobre Ele. E Ele faz através de ti. Amém? É uma breve meditação, é uma responsabilidade, né, nessa igreja de mestres, mas uma coisa também que me chama a atenção e que me fez até, cada vez que você tem mais de Deus, mais você é humilde. Uma característica que eu sempre digo aonde eu vou, que me chamou muita atenção na vida do pastor Luiz, da pastora Laudelina, é a humildade do Senhor. Eu sei que o pastor Luiz é uma enciclopédia, né? Eu sei que ele é, assim, um homem de conhecimento, um homem que se aprofunda, assim, na palavra. A gente vê isso. Mas uma característica, pastor, que eu admiro muito na sua vida, é a sua humildade. Quando o Senhor sobe essa plataforma e o Senhor se ajoelha, às vezes eu fico observando. Eu sou uma pessoa muito observadora. Apesar de falante, eu sou observadora. E quando a igreja, o Espírito Santo toma a igreja, eu vejo que o Senhor é o primeiro a dobrar o joelho diante do Senhor. O Senhor sai, o Senhor é o primeiro a chegar aqui diante de Deus, rendido, submetido à vontade do Pai. Então, igreja, que nós possamos, é uma palavra simples, muitos aqui conhecem Débora e Lídia, muitos aqui têm conhecimento vasto de todos esses textos, mas hoje o Senhor quer falar para nós que o estilo de vida santificada é o estilo de vida no secreto com Ele, na profundidade com Ele, na palavra com Ele. Vamos deixar mais o celular. Igreja, esses dias eu vi, olha que eu trabalho com celular, hein? Eu trabalho com celular, eu preciso do celular para mostrar a minha arte. Eu preciso do celular, porque hoje eu trabalho com a mídia e eu preciso, mas Deus tem falado muito ao meu coração.
Cuidado, cuidado. Não deixa o seu celular ser maior do que você. Não deixa o celular roubar o seu tempo comigo. Não deixa o celular roubar aquilo que mais de precioso você tem, que é a minha presença na tua vida. Então, eu trago essa palavra da parte do Senhor, me submeto totalmente a ela. Mulher, você não tem desculpa para não fazer a vontade de Deus. E sobre nós está uma responsabilidade muito grande, irmãs. Muito grande. Uma mulher controlada pelo Espírito Santo, ela não age segundo o seu orgulho natural. Ela não age segundo seu eu. Ela não age segundo as suas próprias vontades. Ela pergunta para o Espírito Santo: Senhor, o Senhor vai comigo? O Senhor está comigo? Senhor, o que está acontecendo? Senhor, ela coloca tudo que ela tem e o que ela faz na mão do Senhor. Então, que você possa, como mulher de Deus, levar para a sua casa essa essência de paz, essa essência de sobrenatural, porque o Espírito Santo está em nós para isso, para a gente profetizar a vida, para a gente profetizar a cura, para a gente profetizar a salvação, porque foi isso que Débora e Lídia fizeram diante do Senhor. Amém? Deus abençoe, Fabi.